Então, em nome de Deus, demos abertura aos trabalhos de hoje. Nós esperamos 5 minutos a presença do presidente. Como não compareceu e não deixou nenhuma justificativa para nós, eu peço para que seja feita a leitura do regimento interno para dar prosseguimento nos trabalhos. Dos trabalhos do plenário, então, da presidência dos trabalhos. Na ausência do presidente da mesa, a direção dos trabalhos das sessões plenárias caberá ao vice-presidente e ao secretário, e na falta destes, ao vereador mais idoso. Muito bem, então, como o presidente não compareceu em plenário, não deixou nenhum ofício, nenhuma ata justificando, daremos início aos trabalhos. Passaremos aí a leitura de correspondências. Temos correspondências ou projetos a serem apresentados na casa? Temos diversos projetos a serem apresentados, iniciando pelo projeto de lei 072, o qual dispõe sobre a concessão de uso do Parque Municipal de Eventos Alex Eboni Trilha e da outras providências. Temos o projeto de lei 073, o qual dispõe sobre a concessão de uso do pavilhão de máquinas municipal e da outras providências. Temos o projeto de lei 071, o qual estima a receita e fixa a despesa do município de Ibirapuitã para o exercício financeiro de 2024. É isso. Bem, então, passamos às indicações. Primeiro vereador inscrito, o vereador Gilberlan Jongo, bancada do PL. Fazer uso da tribuna. Bom dia, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimento demais colegas vereadores aqui presentes nessa Casa Legislativa, os demais funcionários. E um bom dia a todos da nossa comunidade ibirapuitense que nos acompanham pelas redes sociais. Então, hoje, assumindo os trabalhos da Casa do Legislativo, o vice-presidente José Moraes, devido a uma viagem do presidente Firmino Gomes a Brasília. Então, desejo também uma ótima viagem e também um bom retorno para Ibirapuitã, ao nosso presidente. Gostaria de falar um pouquinho hoje sobre as apresentações que teve ontem na nossa praça, onde teve oficinas de danças, teatro, música, apresentação da capoeira, também teve a Feira da Agricultura Familiar e também um pouquinho voltado ao meio ambiente, onde a Secretaria da Agricultura recolheu alguns pneus. Então, são de parabéns por essa atitude, hein? E lembrando que a gente comentou logo no início, que a gente entrou aqui no Legislativo, que criasse um programa no nosso município que fosse o Domingo na Praça. Então, foi muito interessante, foi mais ou menos voltado nesse sentido, até o nome do evento foi Mateada Domingo em Família. Então, quero parabenizar a todos os envolvidos, a todas as crianças que estavam lá apresentando. Então, estão de parabéns mesmo, foi uma apresentação muito bonita, e que os pais continuem incentivando as crianças a estarem participando dessas oficinas em nosso município, onde a gente viu também a apresentação, colega Luiz Carlos Finato, onde teve música. Então, me chamou muita atenção aquelas crianças com tão pouco tempo nessa oficina, já estavam lá cantando, alguns tocando violão, tocando bateria, tocando teclado. Então, meus parabéns a todos os pais dessas crianças, que é um orgulho a gente ter filhos assim, e a gente está podendo prestigiar eles. E nesse sentido também de cultura, também eu gostaria de parabenizar hoje um jovem ibirapuitense, que também está nos orgulhando, também deve estar orgulhando os pais deles, que é o Arthur Gasparotto. O Arthur, a gente que acompanha ele sempre teve um sonho de ser DJ. Começou, que nem diz aquele, colocando uma playlist em alguns locais aqui do nosso município, comprou uma controladora, participou de diversos eventos em nossa região, e ele
foi, cara, no maior evento que teve universitário no sul do Brasil, em Santa Catarina. Então eu gostaria de deixar uma moção parabenizando ele, o Arthur Gasparotto, mais conhecido agora por DJ Mauer. Meus parabéns, e assim, Arthur, que tu tenha o maior sucesso do mundo, que tu tá levando o nosso nome de Ibirapuitã aí para diversos estados aí, e a tua carreira, eu digo para ti assim, é muito promissora. Parabéns mesmo. E nesse sentido do Arthur, parabenizar também a todas as pessoas envolvidas aqui em Ibirapuitã, na música, como tem o Jerônimo Dipp, tem o Amaury Portela, tem a parte cultural dos CTGs, então todo mundo estão de parabéns por sempre levar o nome de Ibirapuitã e nos outros municípios. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Próximo vereador, fazer uso da tribuna, José Remy Nascimento, bancada PTB. Antes do vereador fazer o pronunciamento, peço para a nossa secretária fazer a leitura. Temos mais um ofício na casa, que chegou a semana passada. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Fermino Antônio Gomes. Valcir Schmidt, assessor jurídico da Câmara Municipal de Vereadores, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência dizer e requerer o que segue. Que vem tendo sobrecarga de compromissos, tanto particulares quanto públicos, ocasionando conflitos de interesses, de forma que não tem conseguido compatibilizá-los de forma minimamente aceitáveis. Apenas a título de exemplo, nos próximos dias terá que atender compromissos fora do Estado, dificultando seu trabalho presencial nesta Casa Legislativa. Diante disso, nos termos ajustados e expostos pessoalmente, requer sua exoneração do cargo que ocupa na Câmara Municipal a partir do início do mês de novembro de 2023. Muito bem. Então, a partir de agora, então, fazendo uso da tribuna, vereador José Remy Nascimento, bancada PTB. Muito bom dia, então, nosso presidente, nossos colegas vereadores, equipe da casa, pessoas que nos assistem. Primeiramente, gostaria de dizer que estamos de volta, então, aqui nesta casa, após um período aí de 15 dias de atestado, num procedimento que fizemos aí com relação ao nosso coração. Já estamos de volta, em poucos dias, se Deus quiser, já estamos dando coice na macega, como diz o bom gaúcho, né? Colegas vereadores, o que me traz também a essa tribuna hoje, sem deixar de pensar nos outros assuntos que também são muito importantes para a nossa municipalidade. Uma especial atenção que eu sempre digo aos nossos agricultores que estão enfrentando dificuldades com a colheita do trigo, com a venda desse produto bastante ou pouco valorizado, melhor dizendo, aos nossos produtores de leite que enfrentam inúmeras dificuldades também aí com a sua baixa remuneração do produto e, claro, sem manifestar também o meu apoio sempre ao nosso CDL local. Preciso hoje abrir um leque para falar sobre um projeto que entrou no STF há poucos dias e que tem chamado bastante a atenção de todo o nosso país, com certeza. Diversas autoridades civis, religiosas, vêm falando sobre a questão do aborto, que será discutido e possivelmente votado pelo nosso STF, né? Então, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar há poucos dias a ação que tenta descriminalizar o aborto feito por mulheres com até 12 semanas de gestação. A votação essa foi suspensa, graças a Deus, por um pedido aí do ministro Luiz Roberto Barroso, e a análise será feita de forma presencial. Até o momento, apenas a ministra Rosa Weber, relatora da ação, votou, e ela defendeu que o apoio seja descriminalizado nesse período, ou seja, em até 12 semanas. Se isso acontecer, o STF, Superior Tribunal Federal, definirá que as grávidas e os médicos envolvidos em futuros procedimentos não possam ser processados e não possam ser punidos. Este tema, minha gente, divide a opinião pública e o plenário também do STF. E até o momento não há uma tendência que se possa ser identificado por um lado ou para outro dos demais ministros. Senadores também protocolaram um pedido de plebiscito
para decidir sobre a legalização ou não deste aborto. Essa iniciativa vem após o início de um julgamento no STF sobre a descriminalização do aborto nessas primeiras semanas de gestação. E eu acredito que nós, enquanto pais, alguns já avós, católicos, evangélicos, enfim, reunindo e unindo todas as nossas igrejas, todas as nossas crenças e os nossos pensamentos, não podemos ficar de braços cruzados e permitir que este assassinato seja aprovado pelo nosso STF aí contra as crianças. O crime de aborto já está previsto e descrito no Código Penal de 1940. Vejam a grandiosidade do nosso Código Penal. Lá em 1940, com todas as suas deficiências, com todas as suas faltas de informações, de equipamentos, já se previu que isso poderia acontecer. Então a regra prevê, através dos artigos 124 e 128, que a mãe e os demais envolvidos num procedimento podem ser processados. Há também lá no nosso Código Penal 3 exceções que são descritos. Então, provocar um aborto em si mesma ou considerar em qualquer que provoque pena de 1 a 3 anos de detenção. Esse artigo no qual as gestantes são enquadradas, então provocar um aborto em uma gestante sem o consentimento dela, pena de 3 até 10 anos de reclusão. Então, provocar aborto em uma gestante com consentimento dela, pena de 1 a 4 anos de reclusão. Essas penas podem ser aumentadas em 1/3 se o procedimento do aborto gerar lesão corporal grave ou morte da grávida. Há as exceções, as quais eu falei no início, né, que permitem o aborto. Então, o aborto é permitido até 12 semanas, desde que a gestação seja decorrente de um estupro, ou o feto seja anencefálico, ou seja, não terá condições de sobreviver, ou de desenvolver um cérebro e de sobreviver fora aí do útero, a risco de vida gestante. Então, o que diz essa ação apresentada pelo PSOL, minha gente? A ação foi apresentada por este partido e pelo Instituto de Bioética. O partido questiona os 2 artigos do nosso tão importante Código Penal, que tratam de aborto com consentimento das gestantes. Segundo esta sigla, que vê problema em tudo o que existe no nosso país, há poucos dias, alguns também acharam problemas no nosso hino, rio-grandense. Então, acho que falta um pouquinho mais do que fazer. Mas, segundo essa sigla, os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da não discriminação, os direitos fundamentais, a inviabilidade, da vida, a liberdade e a igualdade. Então, gente, tanta coisa para se fazer e vamos inventar lei, vamos dar o poder, vamos deixar que nossos ministros legislem sobre isso, legislem sobre essa questão e tornem permitido matar crianças. Então, esta ação pleiteia a possibilidade de descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. No texto, falando agora sobre os bispos, né, que a presidência da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB da Igreja Católica, divulgou uma nota também sobre o pedido de inclusão em pauta desta ADPF, que é uma aquisição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal. Então, esta ação pleiteia a possibilidade de descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. Neste texto, os bispos reafirmam o posicionamento contrário, minha gente, ao pedido feito. Jamais aceitamos qualquer iniciativas que pretendam apoiar ou promover o aborto. Jamais um direito pode ser exigido às custas de outro ser humano, mesmo estando apenas em formação. O fundamento dos direitos humanos é que o ser humano nunca seja tomado como meio, mas sempre como fim, reforçam os bispos. Nesta nota, também recordam a posição em defesa da integralidade, minha gente. Todo ser humano,
inclusive a criança no útero materno, possui o direito à vida imediatamente de Deus, não dos pais nem de qualquer outra autoridade humana. Não existe, portanto, homem algum ou autoridade humana, nenhum tipo de indicação médica, social, moral, enfim, que possa exibir um título válido para uma direta e deliberada disposição sobre a vida humana de um inocente. Somente se a justificativa, ou se justifica, o assim chamado aborto indireto, onde a ação não é direta e deliberada sobre o feto. Matar diretamente o feto é sempre proibido e nunca execuível. Segundo o princípio do duplo efeito, o aborto indireto pode ser justificado com intervenção médica para salvar a vida da mãe. Não pode ter ação direta para eliminar um feto. Em nenhum caso, o aborto deve ser promovido como método de planejamento familiar, gente. Existem os anticoncepcionais, existem os diversos meios de se evitar a gravidez. Jamais podemos permitir que o aborto seja promovido como método de planejar a família. Planejamento de uma família acontece em todos os meses, todos os dias e assim sucessivamente. A opção de ter ou não ter um filho dá para ser pensada todos os dias se a família decidir. Então eu acredito que não pode o aborto ser levado em conta como um planejamento aí familiar, decidir se pode ou não ter este filho após a sua concepção. Então, gente, eu digo assim, ó, eu hoje sou ministro da Eucaristia da nossa Igreja Católica. Muitos de vocês, nobres colegas vereadores, são católicos, outros são evangélicos, mas não é discutido aqui nessa tribuna qual a religião de cada um de nós, nem mesmo a religião de você que nos assiste. Então, acreditamos que, fazendo uma moção, e aqui eu quero pedir uma moção em meu nome, mas que seja incluído todos os nomes dos vereadores que aprovam, que são contra, melhor dizendo, a questão do aborto que está sendo votado, mas são a favor então dessa moção, seja incluído todos os nomes dos nobres edis desta casa, para assim nós ter mais força junto ao STF. Temos uma frente, minha gente, sendo desenvolvida e puxada em todo o Rio Grande do Sul, onde todas as câmaras municipais de vereadores mandarão os seus ofícios, as suas moções lá para o STF, se mostrando contrários a essa decisão. Não podemos nós, católicos, nós evangélicos, nós homens e mulheres de bem, permitir que o STF julgue aquilo que não lhe pertence. Que já está escrito e muito descrito e bem no nosso Código Penal, não cabe com certeza a ninguém, a nenhum ser vivo, a nenhum ser humano definir sobre essa questão, se pode ou se não pode fazer aborto. O aborto é um crime e o feto, desde o seu primeiro dia de vida, das suas primeiras semanas ou meses, gente, ele já é um ser vivo, ele já foi criado e permitido por Deus para que ele fosse gerado. Então os pais precisam ter essa consciência, através dos preservativos, dos anticoncepcionais e de todas as outras afinidades aí que estão dispostas para que um casal evite uma gravidez. Não podemos esperar que ela aconteça para depois pensar se temos ou não temos condições financeiras ou psicológicas para que ela venha à frente. Nosso querido Papa Francisco foi muito feliz ao fazer críticas enfáticas na Jornada Mundial da Juventude que aconteceu lá em Portugal. Ele se manifestou contra a eutanásia e o aborto durante o seu discurso perante as autoridades portuguesas, os membros da sociedade civil e o corpo diplomático lá de Portugal. Então essa jornada aconteceu também há poucos dias, e foi um dos maiores eventos organizados pela Igreja Católica, visando a comunhão dos jovens. Nesta ocasião, o pontífice expressou a sua preocupação com o acesso fácil à morte, minha gente, o que pode ser entendido como uma clara referência
a recente aprovação da lei que descriminaliza a eutanásia, por exemplo, lá em Portugal. Francisco caracterizou a tal medida como um remédio superficial e equivocado, questionando a ideia que a eutanásia seja uma solução conveniente, mas na realidade ela é mais amarga do que as águas do mar, segundo nosso querido Papa. Papa critica então o aborto e a eutanásia em seu primeiro discurso nessa Jornada Mundial da Juventude. Finalizando, ele diz: estão descartando a vida, senhores. Isso nós não podemos permitir. Então vamos nos unir com as demais câmaras de vereadores do nosso estado e certamente do nosso país e fazer com que moções de repúdio cheguem ao nosso STF. Hoje permitido, então, ou seja, se isso for permitido, até 12 semanas, logo será ampliado e assim sucessivamente. A vida não pode ser julgada por meros cidadãos, pessoas que estão lá de carne e osso, mas foram instituídas por algum órgão, por alguma outra pessoa, como ministros, para legislar e fazer o que bem entender. Então é um tema bastante relevante. Eu acredito que divide bastante a sociedade. Algumas pessoas podem até serem a favor, mas pensem com carinho. Coloque a mão no coração de vocês. E eu, enquanto vereador, enquanto ministro da Eucaristia, enquanto católico, penso que isso deva ser não aprovado pelo STF. Seriam estas as minhas falas, seriam estas as minhas indicações. Reforço com relação à questão da moção. A gente já tem aqui um modelo, nossa secretária Claudiane, que está sendo usado em todas as câmaras do nosso estado. Vamos tentar fazer da mesma forma, como minha indicação, mas com a aprovação e assinatura de todos os colegas aqui presentes. Afinal de contas, a causa é grande e a causa é justa. E reforço, nós enquanto pais, enquanto avós, enquanto aqui lideranças de uma comunidade, nós precisamos fazer a nossa parte com relação ao aborto. Muito obrigado. Bem, então foram essa indicação, para que possa fazer uso da tribuna. Então, passo a condução dos trabalhos provisoriamente ao primeiro secretário. Então, assumindo os trabalhos, convido o vereador José Moraes, da bancada do PMDB, para fazer uso de suas indicações. Colegas vereadores, bom dia especial a todos, aos nossa equipe da casa, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, em especial a nossa comunidade ibirapuitense. Antes de iniciar minhas falas, gostaria de mandar aqui um ofício em nome dessa casa, demonstrando a todo respeito aos familiares de Ciro Curtis, morador de Santos Vaz, que acabou falecendo esse final de semana. Então, deixar aqui uma moção de respeito em nome do Poder Legislativo a todos os familiares Curtis pela perca do seu Ciro. Colegas vereadores, tenho algumas indicações, mas antes de iniciar ela, já também gostaria de frisar aqui a colocação do colega vereador Juberlan, falando sobre um evento que tivemos na praça do nosso município. Tem uma sugestão do colega vereador Juberlan, que era domingo na praça. Parabéns, colega vereador, por essa sugestão. Nós participamos de um belíssimo evento, onde que a gente viu a dedicação da nossa Secretaria da Cultura, através da Vanise e toda a administração municipal, em promover o evento, onde que a gente parabeniza todas as apresentações que tivemos neste domingo na praça do nosso município de Ibirapuitã. Foi um evento que nos orgulha muito em ver no nosso município de Ibirapuitã e tendo a participação da nossa população. Então, um evento que foi promovido através da Secretaria da Cultura, juntamente com a Agricultura e a Administração. Então, a gente parabeniza a todos os participantes, a todas as apresentações que tivemos. Laura Lago se apresentou novamente no nosso município de Ibirapuitã, um dos nossos grandes orgulhos. Nós podemos citar aqui a belíssima apresentação feita por ela,
naquele domingo que foi tão maravilhoso. Em especial, em seu nome também, estendo aí a todas as apresentações, a todos os alunos que apresentaram muito bem. Nós só sentimos muito orgulho em ver as belíssimas apresentações que aconteceram no nosso município de Ibirapuitã. Esses são frutos também das oficinas que acontecem. E juntamente ainda teve uma parte ambiental que foi trabalhada pela Secretaria da Agricultura, onde que foram recolhimento de pneus, que durante a semana foram recolhidas nas borracharias, e no final de semana aí foi aberto para a comunidade que tivesse pneus velhos trazerem para que fosse mandado para reciclagem. Então, foram atos que aconteceram no nosso município de Ibirapuitã, que transmite a dedicação e empenho de toda a administração municipal, e a gente frisa aí a importância da cultura no nosso município de Ibirapuitã. Daqui a pouco, logo mais, nós vamos votar um projeto aqui nessa casa, que é uma alteração aqui, uma rúbrica de valores, através da cultura, mais de R$56 mil, para ser destinada para as entidades do município de Ibirapuitã. Esse valor ainda vai ter que ter as entidades vão ter que se cadastrar, vão ter que estar regularizadas, se cadastrar, para poder se beneficiar desse valor. Mas são projetos aí que estão vindo através da Secretaria da Agricultura, então com o qual a gente sempre bateu, falando que é extremamente importante que se tenha cultura no município, para incentivar tantas as nossas entidades tradicionalistas, todas as entidades que tem no município, como também aos nossos alunos, para que participem mais, para que interajam. Olha só as belíssimas apresentações que nós tivemos. E que cada vez a gente possa melhorar mais e ter mais apresentações, mais oficinas, com dedicação, que nem for acontecer no domingo. Então, parabéns a todos os organizadores. Também gostaria, colegas vereadores, aqui de mandar uma moção em nome dessa casa, do Dr. Valcir, qual foi nosso assessor jurídico aí, prestou trabalho durante esse ano, a gente acompanhando, onde tivemos aí diariamente contato e diálogo com o Dr. Valcir, sempre foi um grande profissional, mandar uma moção em nome dessa casa, parabenizando pelos seus trabalhos. Agora, por motivos pessoais, acabou pedindo o seu desligamento da Câmara de Vereadores. Nós, em nome dessa casa aqui, deixar aí um grande abraço e todo sucesso, Dr. Valcir, na sua caminhada. Nós temos projetos extremamente importantes nessa casa ainda para ser debatidos, analisados. Temos a questão dos vetos, no fundo, que está nessa casa, que estão sendo analisados. Nós temos bastante preocupação com o orçamento do município e também a preocupação com os nossos aposentados, como que ficarão após essa votação que terá nos próximos dias. Então, chama a atenção dos nossos servidores para que acompanhem os trabalhos da Câmara de Vereadores, participem, interajam. Nós estamos aqui tentando fazer o nosso melhor para trazer transparência nos atos que acontecem dentro dessa casa. Atos administrativos que são muitas vezes necessários. Nós estamos aqui para mediar, tentar trazer o máximo possível de justiça sem fazer injustiça. Então, nós temos aí, apresentamos aí algumas emendas no projeto original, ao qual foram aprovadas, algumas por unanimidade dos colegas vereadores, outras por maioria, mas foram apresentadas, se eu não me falha a memória, aqui em torno de 14 emendas no projeto que falavam referente ao famoso fundão, referente como que ficaria a questão dos nossos aposentados, como que seria a questão de contribuição. Uma das principais emendas foram que nós estávamos aprimorando e dando a isenção até 3 salários mínimos para os nossos servidores. A partir de 3 salários mínimos seria computado 14% de desconto. Então, até 3 salários mínimos seria isento. A partir de 3 salários mínimos começaria a contar. Então, digamos que quem ali ganha 4 salários mínimos, 3 ficaria isento e descontaria somente a partir de 1. Então, dessa forma, nós apresentamos aí, o colega vereador Luiz Carlos, me acompanhou, o vereador Gilberlan, essas emendas. Ainda agora, nós recebemos há poucos dias o pedido de veto de todas as emendas que foram apresentadas no projeto, se não me falha a memória aqui. E a gente vem em contato com o sindicato, em contato com o executivo, tentando fazer o melhor para que os nossos servidores não carreguem sozinhos todo esse fardo de ter que salvar o fundo do nosso município de Ibirapuitã, somente eles. Então, a gente quer que o executivo, um diálogo, nós abrimos essa possibilidade de um diálogo com o executivo, um diálogo com o sindicato, para novamente nós aprimorar essa discussão
e esse fato daqui a pouco ser uma situação resolvida e ajustada de uma forma que fique transparente para todos os nossos servidores e ele acompanhe as necessidades do nosso município de Ibirapuitã, as necessidades do fundo e que possa ser um projeto que venha a se somar e não somente a prejudicar os nossos servidores. Então, colegas vereadores, eram essas minhas indicações. Também gostaria ainda de fazer uma sugestão para o Executivo para que seja feita aí a pintura na nossa cidade, a limpeza. Estamos chegando no final de ano, Natal. Época de... A gente já está em clima de festa, já está vendo as comemorações, as festividades. Então, para que a nossa cidade seja embelezada no final do ano, seja pintadas as faixas de pedestre, os cordões, seja cada vez mais trabalhar nesse sentido da limpeza do nosso município. Nós também estamos aí em contato com a Secretaria de Obras, porque vários trechos das nossas estradas estão danificados. O departamento está correndo, tentando resolver todos esses problemas até o mês de dezembro. Torcemos aí que a Secretaria de Obras consiga desempenhar o seu trabalho cada dia melhor e estamos aí dando apoio para que consigam resolver essas demandas que se tem no nosso município de Ibirapuitã. Há poucos dias aí a Câmara de Vereadores aí auxiliou com um repasse de valores, né, qual foi aprovado por todos os vereadores para o município de Ibirapuitã, então ajudando a se somar esses valores aí juntamente com a Secretaria de Obras, que é a partir do Executivo a transmissão que nos passou que vai ser investido. Então, seria isso. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade nessa tribuna. Então foram esses os 3 vereadores fazendo uso da tribuna para indicação. Gostaria de passar novamente a presidência ao colega José Moraes. Então, conduzindo os trabalhos, vamos aos projetos. Só uma correção aqui, eu acho que acabei esquecendo a ata, ficou para lá, também tem inscrito, perdão, colegas, o vereador Luiz Carlos Finato. Poderia me deixar, então, por assuntos gerais? Pode ser, então, perdão por esquecer. Obrigado, então. Então, como um acordo, o vereador Luiz Carlos Finato se pronunciará nos assuntos gerais. Então, passamos aí os projetos aptos em votação, a ordem do dia. Temos apenas um projeto apto para esta sessão, sendo o projeto de lei 070, o qual autoriza a abertura de crédito adicional especial com recursos de transferência da União através do Fundo Nacional da Cultura. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no montante de R$ 56.572,18 no orçamento vigente, na Secretaria da Cultura e Turismo. Muito bem, em discussão o projeto. O vereador Roberto Carlos Martins está com a palavra. É um projeto que entrou essa semana, a gente se propôs em votar logo, apenas criando as rúbricas para receber esse recurso federal. Mas vale lembrar que esses recursos aí é através da Lei Paulo Gustavo, que o município já poderia receber há muito tempo. Em anos anteriores, inclusive, se fosse o caso. Mas, dito aqui pela secretária, que vai ser só aberta a rúbrica para receber o recurso e depois vão ver o sorteio. Só que, para isso, já tem que ter projetos encaminhados. Eu não sei particularmente qual é os projetos que estão encaminhados nessa lei, porque a Lei Paulo Gustavo tem que ter projetos cadastrados lá já para receber os valores. Então, vou torcer que venham os valores para o município. De repente, nós temos aí, como disseram os colegas, várias entidades no município, a principal delas, o CTG Seiva Pampiana, que faz eventos culturais ali e apresentações culturais em toda a região. Pode ser um que esteja cadastrado com um bom projeto e pode receber um bom valor. Isso já poderia ter vindo em outras vezes, só que o município de Ibirapuitã nunca se preocupou em cadastrar projeto nessa Lei Paulo Gustavo. Se nós tivesse antes, com certeza receberia também antes, porque muitos municípios da região recebem. Até tem alguns que são projetos grandes, recebem valores altos, expressivos. Então, tomara que dê certo. Nós vamos votar favorável, conversamos com o vereador Luiz Carlos, que é a nossa bancada, para assinar o parecer, para não atrasar os trabalhos, e tomara que isso aconteça e as entidades sejam beneficiadas. Muito bem. Em discussão o projeto?
Vereador Gilberlan? Só para complementar aí que o colega vereador Roberto falou, então tem que abrir essa rúbrica, nós votamos hoje, né? Então, acho que posteriormente, já dentro dessa semana, será feito o edital, né? Onde que daí as pessoas com interesse, entidades culturais vão estar se inscrevendo nesse projeto, né? Isso aí já vem, já quase desde a pandemia, só foi mudado, alterado o nome, né? Então isso aí é bom, um incentivo a mais para a cultura do nosso município, onde que tu pode abranger diversas áreas aqui, como o Roberto falou, CTG também pode, tem parte de audiovisual também para algum músico, então isso aí na verdade vai estar tudo distinto no edital agora para as pessoas estarem se inscrevendo ali. E que bom que veio esse valor para estar ajudando também essas pessoas e as entidades. Seria isso, colega. Muito bem, então, eram esses vereadores. Passamos em votação. O vereador Gilberlan? Favorável. O vereador José Vantuir? Favorável. José Maurício? Favorável. O vereador João? Favorável. O vereador Luiz Carlos? Favorável. O vereador José Remy? Favorável. O vereador Roberto? Favor. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Era esse projeto, nós tínhamos atos em votação. Passamos a palavra aos assuntos gerais. Então, temos o vereador Luiz Carlos Pinato, está com a palavra. Saudar o senhor presidente em exercício, Jusilo Moraes. Da mesma forma, saudar todos os senhores vereadores, a equipe da casa, as pessoas que nos assistem. Eu resolvi falar nos assuntos gerais, até o assunto que eu ia fazer uso. O meu colega Remy, parabéns, colocou muito bem essa preocupação. Ali, quando saiu o voto da relatora, Carmen Lúcia, favorável a discriminar o aborto em 12 semanas, eu fiquei preocupado e achei que nós tínhamos que fazer a nossa parte, porque assim, nós somos a voz do povo, então nós temos que defender aqui dentro do município as coisas municipais, mas também nós somos a voz do povo para defender a opinião do nosso povo aqui, que é totalmente contrário a essa decisão da relatora, já o voto dela. A nível de Brasil, nós temos que se preocupar com as coisas do Estado e da União também, defender. Então, o colega colocou muito bem, não pode o STF está julgando coisas assim, e muito mal como colocou o PSOL entrar com essa pedido, né? Então o STF deve julgar coisas quando tem que dar um parecer, interpretar, for provocado. E nesse caso específico, o partido, como bem colocou, não enxerga outras coisas que é interessante para o povo de defender e puxar uma decisão dessa para o STF. E a gente vê o STF querendo legislar, e eles não, eles tocariam-se só quando for provocado para um entendimento de uma lei. Então a preocupação é grande, porque nós que somos filhos de Deus, jamais nós vamos ser favorável a essa mudança. E aí um colegiado lá de tantas pessoas votarem por todos os brasileiros uma coisa dessa. Se chega a passar. Então, muito bem a moção que nós vamos mandar, e todos certamente vão forçar e mandar, porque já nós temos uma legislação em vigor. Não pode ser mudada. E através do jeito
Tem tanta coisa para partido político se preocupar com o país, com o povo, e se preocupar com coisas assim, e um colegiado lá legislar. Eu vejo outra preocupação, que nós também vamos fazer uma moção, é quanto às drogas, liberação de drogas. Então a gente vê muitas vezes o STF legislando, mas também, por outro lado, a gente vê a Câmara dos Deputados, o Senado, encruzados os braços, em muitos casos, sobrando para eles, né, se acovardando. E não, esse caso tem que ser o Congresso Nacional, o Senado, aprovar. E nós já temos leis, porque eles querem mexer o STF, tipo assim, tantas gramas, não será crime estar usando, carregando. Aí um simples, vamos fazer um vendedor, entregador, ele pode usar tantas gramas, aí pego. Não, esse é para o meu uso. Mas qualquer quantia a gente deve ser contra. Qualquer quantia nós devemos ser contra. Porque assim, o mal que faz, e quem já faz uso, por mais que ele queira, ele às vezes dificilmente se cura. Então, o mal que se faz, e aí eles mudando, tentando liberar. Então, eu também ia falar sobre isso, e a gente vê cada uma, o STF julgando, tomando decisões, vindo de cima, sim, mas também nós temos que fazer, o Congresso tem que começar a se mexer em muitas coisas, porque não é o Supremo que deve legislar. E eu quero aproveitar também o espaço para... o colega pediu a moção, também pediu, eu quero fazer agradecimento para o trabalho prestado para o nosso assessor jurídico, doutor Valcir Schmidt, um grande amigo e um grande profissional. Dizer que nós tivemos a honra de tê-lo como nosso assessor jurídico durante esses meses, onde a gente estava muito seguro, aprendeu bastante, e que tenha muito sucesso no seu trabalho, sua vida particular, e que, além de ser um grande profissional, muito ética, um dos maiores conhecedores da região, do regime jurídico, legislar um legislativo. Então, parabéns, Valcir, e obrigado pelo trabalho prestado. Hoje era isso aí. Muito obrigado. Vereador José Remy Nascimento, já solicitado. Está com a palavra. Mais uma vez, então, colegas vereadores, equipe da casa, as pessoas que nos assistem. Acho que é bem colocado pelo colega Lala. Nós, enquanto cidadãos, enquanto legisladores, pais, avós, não podemos ficar de braços cruzados esperando que o pior aconteça. Um feto, acho que desde o seu primeiro dia, desde o seu primeiro segundo, ele já é uma obra de Deus. Ele já é uma vida, já é um ser. E por isso nós temos que pensar com carinho, com cuidado quanto a isso. O STF, assim como o pessoal, deve se preocupar com muitas outras coisas que acontecem no nosso país e que são, por várias vezes, fechados os olhos ou visto que não se sabe das coisas. Então o STF precisa também, junto com o pessoal, cuidar das outras coisas, das verdadeiras preocupações que nós temos. Essa questão da droga, muito bem falado, né, Lala? Eu acho que
não existe quantia, existe um começo, né, gente? E é um caminho sem volta. Não importa se eu sou só usuário ou se eu sou um dos contrabandistas maiores do nosso país. É um caminho que a gente sabe sem volta. Quantas mães que foram mutiladas aí ao perder os seus filhos para as drogas, quantos pais, quantas famílias, quantas entidades. Isso é o que nós precisamos também estar discutindo. Então o pessoal precisa se preocupar também, unir as forças que ele tem lá junto ao nosso governo federal para pensar em suprir essa perda que os municípios brasileiros estão tendo na sua arrecadação, nos seus repasses. Isto sim é política direta que chega à família, que chega ao cidadão. Então, só complementando, essa moção nós temos então aí já um modelo, posteriormente vamos estar deixando aí com a Claudiane, para que ela siga um mesmo padrão em todo o nível do nosso Estado, e precisamos estar atentos. Fechar os olhos para uma questão dessa é fechar os olhos para a vida, para o ser humano. Permitir que o aborto seja realizado até 12 semanas, daqui a pouquinho vai haver um entendimento que o aborto pode ser feito em qualquer época. E que até mesmo uma criança recém-nascida, com 3, 4 anos de idade, ela também não tem condição de viver sozinha. Então, daqui a pouco vai acontecer aberturas para mais coisas. Então, eventualmente, os filhos que não foram planejados e venham a nascer, tem outros meios, pode ser adotado. Tantas famílias que gostariam de adotar e hoje não tem aí crianças pequenas recém-nascidas para fazer isso. Então, há diversas meios de se planejar uma família e não através do aborto. Obrigado. Muito bem, então, próximo vereador Gilberlan Gil. Mais uma vez, assim, a gente reforça aqui sobre o evento de ontem. Eu acho que é muito importante a gente estar apoiando isso aí para a gente tirar as crianças da ociosidade, não estarem, que nem diz aquele, estarem aprendendo alguma coisa. Então ali é muito importante a gente ver as crianças ali estão ocupando o seu tempo ali para estar aprendendo a cantar, tocar violão. De repente a gente tira algum artista daí. Então quanto mais a gente tiver esse trabalho focado com a nossa juventude, eles não vão estar pensando em estar fazendo essas bobagens aí para estar indo para o mundo de droga. Então, eu concordo contigo, Lalo, acho que plenamente a gente tem que buscar políticas para estarem defendendo essa causa, né? É muito importante. Também gostaria que, secretário, que fosse convidado o excelentíssimo senhor prefeito municipal para estar aqui conversando com nós a respeito um pouquinho das finanças do município, já que estamos indo para a final do ano aí. Então a gente quer estar acompanhando de perto aí como é que está a situação do município. Se ele pode estar vindo aqui apresentar alguns dados, algumas coisas para nós, para a gente estar buscando também pedindo algumas informações para eles também. Obrigado. Sabia. O vereador Roberto solicitou a palavra. Na sequência, o vereador Luiz Carlos, se tiver interesse. Um outro assunto que eu queria falar, Ju, a respeito lá do bairro Horizonte, e uns colegas acho que também estão recebendo os pedidos, que nós temos aquele, antes era quadra aberta lá e as crianças, o pessoal ocupavam muito lá, brincavam, jogavam uma bola e tal, e hoje os moradores lá estão preocupados que as crianças estão jogando bola na rua. Foi feito o fechamento do ginásio, a cobertura, e depois o fechamento, e hoje está fechado o ginásio lá. Então, eu gostaria de enviar um ofício ao Executivo Municipal aí, e um pedido, que abra o ginásio lá para as crianças jogar. Porque, de que adianta estar lá o ginásio fechado? Vão ficar até quando com aquele ginásio fechado? Porque não tem banheiro, porque não tem... Não, eles não querem banheiro, eles querem chutar uma bola. É muito melhor você deixar eles chutar uma bola lá dentro, do que um carro pegar uma criança na rua. E daqui uns dias, pode acontecer um cara pegar uma criança, vai cair a responsabilidade no prefeito. Mas eu não posso, porque... Mas ninguém está pedindo para botar um econômico, um zelador. Lá não tem nada para cuidar. Simplesmente de dia, de repente até algum morador lá se prontifica, e tem gente que se prontifica lá, a pegar a chave e abrir lá, por exemplo, depois de meio-dia, e deixar as crianças jogar de tarde.
ou de tardinha, e depois fechar a porta. Agora, eu acho que teria que ser feito antes que aconteça alguma coisa. Ninguém está ali, pode não acontecer, tomara que não aconteça, mas pode ser que uma criança pequena seja atropelada lá na rua jogando bola. Aí vai cair a responsabilidade, não, depende, não vai ficar responsável, mas vai cair em cima de quem? Da gestão. Por que que vocês não deixam? O que adiantou mandar 1, 2 emendas, fazer o ginásio e tal, para nós deixar 1 ano, 2 anos e 3 anos fechado? Eu acho que não tem custo nenhum para o município. Deixa aberto lá para as crianças jogar, bota a chave. O dia que fizerem tudo lá, beleza, tem tudo, a estrutura, tá, então vamos botar um econômico. Enquanto isso não acontece, até quero ver se fala a hora que vê o executivo. Isso é um pedido que a gente vai fazer. Ele diz, a lei não permite. A lei, numa cidade pequena que nem a nossa, a lei não vai permitir nós deixar aberto o ginásio para as crianças jogar? Então nós temos procurando primeiro acontecer uma coisa para depois fazer. Então eu acho que queria enviar um ofício em nome da Câmara, ou sei lá, meu nome, para que eles deixem as crianças usufruir daquela estrutura lá para jogar o futebolzinho de tarde. Seria isso. Muito bem, então vamos colocar em votação o ofício. Se alguém contrário que se manifeste. Então o ofício foi aprovado por unanimidade dos presentes. A moção foi falada na tribuna. O vereador Luiz Carlos está com a palavra. Eu queria só, primeiramente, complementar a ideia do colega Roberto. Muito boa, sou favorável, porque alguém poderia só ficar com a chave, né? Tipo, abre de manhã e fecha de noitezinho, né? E durante o dia é igual qualquer outro lugar que está aberto, eles entram brincar, né? Não tem nada de errado, né? É a mesma coisa que não tivesse porta, o cara entra e é o lugar onde eles vão se divertir, não vão estar na rua, né? E então não tem porquê nós não fazer dessa maneira, né? Então eu concordo e também parabenizar a ideia do colega Gilberlan, que colocou meses atrás, tempo atrás, de nós usufruir da praça fazendo promoções, eventos, tipo encontro de ontem, para o povo ter algo a mais no domingo, as crianças, poder apresentar seus trabalhos e nós enriquecer essa parte cultural. E então já dessa ideia já começou a dar frutos, né? Então, parabenizar da ideia e do evento de ontem. E também queria parabenizar o Passo da Laje, que hoje está sendo iniciado o asfalto, né? Tão esperado lá no Passo da Laje. E a comunidade está de parabéns. E também a gente espera, porque depende do tempo, que o tempo ajude para os nossos agricultores poder colher, plantar no tempo certo, e nós, Prefeitura Municipal, poder melhorar as estradas, né? Como sabe, né? 2 dias dá tempo bom, depois vem aquelas toró de água, além de não poder trabalhar, termina com as estradas. E que o executivo colocasse a minha ideia, que eu coloquei esses dias, que igual a gente quando plantava na roça, quando a gente se apertava, a gente tocava a mais. Ou não ia comprar um trator a mais ou coisa assim. A gente tocava tantas horas a mais. Que a prefeitura pegue, coloque 6 horas um operador, 6 horas outro. Aí nós trabalhamos 2 dias e meio por semana a mais, com uma patrola. Se tivesse 2, vencer 3 patrolas. Então, se nós fazer
6 de manhã até a 1 da tarde um operador, turno único. O outro operador faz 6 horas também. Ele vai lá, aonde estão patrolando, a 1 hora, troca, o outro pega o carro, vem. Então, nós ganharia quantas horas por semana de máquina e resolveria o problema estrada, porque se sabe que o tempo não está deixando, né? Então, a ideia que acho que nós tocaria fazer para não prejudicar, devido ao tempo e tudo, né, o nosso povo do interior. Obrigado, presidente. Antes do colega vereador José Vantuir se pronunciar, também gostaria de comentar um pouco aí referente a gente acompanhando aí as obras que acontecem no nosso município de Ibirapuitã. A gente teve aí um dia de finados, cemitério, e acompanhou, viu que estava muito bem organizado, limpo, algo que a administração do Sr. José, do Jaime, está de parabéns, que vem sempre levando com seriedade, limpando o cemitério e mantendo organizado lá onde está os nossos entes queridos. Então, deixar aqui uma moção em nome dessa casa, parabenizando a administração pela empenho e dedicação que vem mantendo o cemitério municipal aqui, algo que muitas vezes nós fizemos indicações em administrações passadas, cobrando que fosse feita a limpeza, que fosse organizado. E hoje nós podemos dizer que o nosso cemitério anda bem organizado, porque nós temos hoje até câmera de vídeo monitoramento, todo cercando o cemitério municipal, onde que, após colocar as câmeras, terminou os atos de vandalismo, que muitas vezes acabavam acontecendo. Às vezes as pessoas chegavam lá no cemitério e tinham se deparado lá com as letras que foram roubadas, com crucifixos, com cruz, com um material que era muitas vezes furtado dentro do cemitério. E hoje a gente acabou inibindo esse tipo de ato com as câmeras de vídeo monitoramento. Ainda a administração teve toda uma dedicação, iluminou o cemitério, colocando iluminação em vários pontos específicos. Também foi toda feita a limpeza. Então, dessa forma, gostaria de enviar uma moção parabenizando a administração municipal, porque muitas vezes é lembrado quando está ruim, quando é melhorado, quando é feito o trabalho, algumas pessoas não lembram. Então, parabenizar a administração pelo empenho e dedicação que vem levando. Vou colocar em votação esse ofício, que nem comentou o vereador Luiz Carlos, eu também pronunciei na tribuna falando referente às estradas, que está nos preocupando, são vários trechos danificados. Estamos aí dando total apoio à Secretaria de Obras, torcemos para que eles consigam aí sanar esses problemas que nós temos aí no nosso município, no nosso interior. Até trechos, até na cidade estão aí danificados. Até tinha feito uma sugestão para o Executivo para que procurasse decretar a situação de emergência devido às fortes chuvas que aconteceram nos últimos tempos, nos últimos meses. Inclusive agora, aí semana passada choveu aí absurdamente. Então, para que o município fosse analisando a possibilidade de decretar a situação de emergência, também mesmo para pleitear recursos estaduais para ajudar a custear essas despesas. Foram vários pontos que abriram olhos de boi. A Secretaria de Administração está correndo para um lado e outro na cidade, mas mesmo assim ainda estão vários trechos que estão danificados e precisam de reparos. Então, porque pudesse ser feito um trabalho bem organizado, com recursos, seria importante que o município tentasse decretar a situação de emergência devido à situação das nossas estradas no interior. Então, o colega vereador José Vantuir solicitou a palavra, está com a palavra, vereador. Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia especial também ao Bert, que nos acompanha hoje aí, nossos trabalhos, e um bom dia especial a quem nos acompanha através das redes sociais. Eu quero, senhor presidente, fazer parte do ofício do vereador Roberto, da abertura daquela quadra lá do Bairro Horizonte, que faz mais de 90 dias que eu falei aqui nessa casa que aquilo lá está pronto, que estão jogando bola no meio da rua, que por causa de um acidente, eu vi, até um dia fui lá, fiz um videozinho, depois que eu falei aqui sobre a abertura daquela quadra, eu fiz um videozinho lá das crianças jogando no meio da rua, carros vindo e parando por causa das crianças que estavam jogando bola ali. É uma quadra que diz que agora o deputado Cheirini liberou mais uma emenda para fazer os banheiros.
Mas já faz quantos dias que falam dessa emenda? E por que não fazem os banheiros? Está lá. Não tem perigo de sujar a parede. Tem as redes. A quadra está marcada, tem rede, tem tudo. Tem 3, 4 times lá do bairro Horizonte que vem jogar bola aqui no centro. Por a quadra está fechada. Então agora no dia de finados eu estava olhando lá uma quadra daquele tamanho, o investimento que foi feito, prontinha, e não está sendo ocupada, vereador Roberto. Então aquilo lá eu acho que teria que dar um jeito de abrir, porque tem gente sim lá que quer ficar com a chave e cuida o tempo para eles jogarem lá para treinar, para não precisar vir aqui no centro. Mas, certo, de repente o prefeito que pode dar uma folia, dar uma briga sem uma liberação, né, colegas? Mas tudo é um risco. Então, na hora bem, o cara não sabe o que é o certo e o que é o errado, né? Porque a inauguração não foi feita. E nem vai ser feita sem fazer banheiro e cozinha. Mas está sendo uma judiaria uma quadra daquela lá parada, daquele jeito lá, e o perigo que está sendo aquelas crianças na rua jogando bola. Então, eu acho que teria que tomar uma providência quanto antes, para ver como que tem que fazer para abrir ou não abrir, porque é um investimento grande lá parado. Então é isso, senhor presidente. Muito bem, então colocaremos os ofícios em votação. Senhor Vantuir, eu até não preciso ele abrir para o pessoal que vão jogar bola dos times grandes. O pessoal grande vem jogar no ginásio municipal às vezes, no bar, mas para as crianças de dia, não precisa abrir de noite. Nós queremos que abra só para as crianças de dia, para aquelas crianças pequenas que estão no meio da rua jogando bola, para evitar que aconteça isso. Os grandes vêm jogar bola aqui, não tem problema, até que fique liberado. Então é esse o pedido, para as crianças. Então, colocaremos os ofícios em votação. Vereador Luiz Carlos. Muito bem lembrado, o colega Vantuir, há meses, solicitou, acho 1 ou 2 vezes. Eu também concordo de deixar durante o dia para as crianças, né? Porque daí assim, é só abrir a porta, as crianças vão jogar bola lá, não vão ficar na rua. E já quanto à noite, aí seria os adultos. Aí vão fazer assim, jogo é jogo, né? De repente o cara perde a cabeça e acaba brigando, qualquer coisa possa acontecer. Aí nós vamos colocar deixar mal assim o executivo, né? Então, para a criança pequena poder durante o dia e à noite fecha, por causa do risco, né? Da prefeitura que responde. E também falando, então, quanto à quadra, eu tive olhando e mostrando para o Mila lá. Até a gente combinou, né, o que tocaria ser feito lá, né? E quero ver se falo com o prefeito hoje. Lá no canto da quadra, foi derrubado o muro ali uns 4 metros, né? Então tem que se fazer o muro até o ginásio, levantar, e aí fica um meio metro, um pouco mais, né, de meio metro, para chegar, porque é mais estreito, na quadra. Ali poderia ser colocado uma porta, se um dia a prefeitura quer abrir, ou dia de velório, para quem quer sair por ali, né, ou qualquer coisa, ou fechar o canto com muro, mas seria melhor uma porta, porque ele é mais estreito o cemitério. E então ficou aquela parte lá que tem uma tela que é derrubada, e aí todo mundo entra para dentro do cemitério ali, né? Ou bola é chutada lá dentro, e várias coisas. Nós temos a capela ali, está bem difícil, sem construir um muro, aquela parte aberta. E eu gostaria de calçar todo aquele pedaço lá, né? E sem fazer o muro a gente não dá, né? Porque depois tem que fazer
o muro tem que levantar, fazer um buraco, né, para fazer a base, né? Então, quero falar com o executivo, ficaria bom. E botar a quadra funcionar durante o dia para as crianças, né? Obrigado, tá? Muito bem, Quero então, vamos colocar agradecer o doutor, o nosso radialista, o Verde, que nos honra com a presença da... Também citamos a presença aí da imprensa, através do Verde Biratã. Seja bem-vindo ao Poder Legislativo. Colocamos em votação os ofícios. Se alguém contrário que se manifeste. Então, aprovado por unanimidade dos presentes. E eram esses os vereadores inscritos para fazer uso da palavra nos assuntos gerais. Não havendo mais vereadores, em nome de Deus, declaramos encerrados os trabalhos do dia de hoje.